Olá, eu sou o professor Marcos Sorrilha, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao meu canal. Thomas Jefferson escreveu os Artigos Federalistas? Eu recebi um vídeo com um corte do podcast Inteligência Limitada do Rogério Vilela, mais uma vez ele por aqui, com uma fala do Paulo Cogos a respeito da participação de Thomas Jefferson na elaboração dos Artigos Federalistas, também conhecido em inglês pelo nome de Federalist Papers. Para quem não conhece, o Paulo Cogos é uma espécie de continuador do trabalho de Olavo de Carvalho, mas com uma origem mais vinculada ao anarcocapitalismo, que se mescla a um catolicismo templário do século XXI, neofeudalista. Sei lá se eu posso definir ele assim, mas é alguma coisa do tipo. Ele é bastante conhecido nas redes vinculadas à direita brasileira, à direita bolsonarista, e também saiu como deputado federal ou deputado estadual na última eleição. Ele é bastante conhecido com opiniões polêmicas e eu acho que é isso tudo que você precisa saber sobre ele antes de nós assistirmos ao corte do podcast Inteligência Limitada. Então o vídeo de hoje é basicamente sobre isso. Eu vou reagir a essa fala do Paulo Cogos e você vai deixar um like no vídeo, se inscrever no canal caso não seja inscrito, caso não seja inscrita, e espalhar esse vídeo com seus amigos e com suas amigas. Beleza? Então bora pro vídeo. Então pra quem não conhece, esse é o famoso Paulo Cogos, ou Paulo Cogos, não sei como se pronuncia o nome dele. Vamos ver o que ele falou a respeito da participação do Thomas Jefferson nos papéis federalistas. Bora! E você tá negando a uma pessoa que vive do polemismo, que é o Monark, de dar uma opinião que está escrito nos Federalist Papers do Thomas Jefferson, por exemplo. Não vamos falar se o Monark tem razão. Isso é americano. E não é só a Constituição, tem os Federalist Papers. Existem os papéis filosóficos que geraram a Declaração de Independência e a Constituição Americana. Nesses papéis, eu não tô aqui só pra me blindar juridicamente, não tô aqui defendendo posição nenhuma, só estou falando o fato de que pessoas como Thomas Jefferson falaram: se um governo começa a extrapolar suas funções, começa a se tornar tirânico, o povo tem o direito de pegar em armas. Esse vídeo só não tem mais coisa errada porque ele só tem 30 segundos. Vamos por parte que eu explico pra vocês. Thomas Jefferson é o autor da Declaração de Independência dos Estados Unidos, aprovada em 4 de julho de 1776. Os Federalist Papers foram escritos por John Jay, James Madison e também o Alexander Hamilton entre os anos de 1787 e 1788, durante o período de ratificação da Constituição dos Estados Unidos. A Constituição dos Estados Unidos foi elaborada entre maio e setembro de 1787 e depois ela passou por um processo de ratificação onde ela deveria ser aprovada nos 13 estados que então formariam os Estados Unidos da América. No momento em que a Constituição foi escrita e que o Federalist Papers também foi elaborado, o Thomas Jefferson estava vivendo na França como ministro dos Estados Unidos, uma espécie de embaixador americano em território francês. Portanto, a sua ligação com a Constituição e com os Federalist Papers é zero, nenhuma. Além disso, a gente não pode dizer que os Federalist Papers são os documentos seminais que dão origem à Declaração de Independência, uma vez que eles foram escritos uma década depois. E que, evidentemente, o Thomas Jefferson foi quem escreveu a Declaração de Independência e não tem nenhuma relação com Federalist Papers. Thomas Jefferson teria escrito alguma coisa relacionada à necessidade do povo pegar em armas quando um governo se transforma tirânico? Bom, se a gente olhar a Declaração de Independência, nós não vamos encontrar isso. O que lá está dito é que quando chega um determinado momento da história em que uma separação deve ser feita, os povos têm direito a se separar, mas ali não existe menção a armas. Beleza? Então na Declaração de Independência não faz essa menção direta ao direito do povo pegar em armas. Existe algum documento que se relaciona a isso e que Thomas Jefferson está envolvido? Existe sim um documento escrito em 6 de julho de 1775, antes da declaração, em que fala das necessidades e os motivos dos colonos pegarem em armas, que foi escrito pelo John Dickinson.
existe sim uma disputa pela autoria desse documento, falando que o Thomas Jefferson teria participado da sua elaboração, mas historicamente o documento é atribuído ao John Dickinson e não ao Thomas Jefferson. E esse documento também foi elaborado para justificar a organização do Exército Continental, que tinha sido elaborado, se não me engano, em 14 de junho de 1775, tendo George Washington como seu comandante, como seu general. Onde está mais explícito essa noção do direito dos povos pegarem armas contra governos tiranos? Está na segunda emenda à Constituição dos Estados Unidos, que vai ser elaborado após a ratificação da Constituição e que entra em vigor já no início da década de 1790, e ela não tem uma inspiração vinda de Thomas Jefferson. Thomas Jefferson, como dito, sequer estava morando nos Estados Unidos. Ele fica na França até 1789, quando retorna para os Estados Unidos após a queda da Bastilha. E ele sequer então participou das discussões pela elaboração do Bill of Rights, das emendas, das 10 primeiras emendas à Constituição dos Estados Unidos. Se existe alguma emenda que a gente pode atribuir ao Thomas Jefferson, alguma inspiração, é a primeira emenda, que fala a respeito da liberdade de expressão e da liberdade de consciência, que também vai envolver a liberdade religiosa. Esse sim era um tema bastante caro para o Thomas Jefferson, que era a liberdade religiosa. Inclusive, isso vai aparecer no seu túmulo, onde ele descreve que ele foi o criador da Declaração de Independência dos Estados Unidos, da Universidade da Virgínia e da lei que garantia a liberdade religiosa à Virgínia. Beleza? Então, me desculpa quem gosta do Paulo Cogos, absolutamente nada do que está dito aí nesse corte de 30 segundos é verdadeiro. Beleza? Bom, esse react VaptVupt, um react relâmpago, é basicamente o conteúdo que eu tinha pra hoje, pra manter aqui o canal vivo, né, postando algum conteúdo com mais de 1 minuto. Vocês têm visto que eu tenho postado shorts com certa regularidade sobre as biografias dos presidentes, perguntas que vocês me mandam no TikTok ou lá no Instagram, e eu tento postar pelo menos 2, 3 vezes por semana algum conteúdo nos shorts. Quanto aos vídeos mais compridos, eu sei que eu estou em falta, mas eu não vou ficar aqui me justificando. Quem me acompanha há 3 anos sabe que o canal não tem uma regularidade, e esse é mais um motivo para você ativar os sininhos da notificação, para que toda vez que eu postar alguma coisa nova, vocês fiquem avisados. E devo dizer que talvez nós tenhamos novidades daqui para frente, uma vez que falta apenas 1 ano para as eleições dos Estados Unidos, que vão acontecer em novembro do ano que vem. Exatamente 1 ano. Domingo agora que passou, marcou essa contagem regressiva. Então, é bem possível que eu volte com as lives ou com conteúdos mais focados para a disputa eleitoral lá nos Estados Unidos, falando sobre a escolha dos candidatos, como o processo acontece, comentando as notícias da semana, o que faz com que eu peça que você já deixe um like no vídeo, se inscreva no canal caso não seja inscrito e compartilhe o conteúdo com seus amigos que gostam de saber um pouco mais sobre a política dos Estados Unidos, principalmente das eleições que virão no ano que vem. Donald Trump versus Joe Biden, um revanche? Quem será que ganha? Já escreva nos comentários. Nos vemos no próximo vídeo. See ya!